Fala galera, aqui é a professora Daiane Francisca e hoje vamos ver um pouco mais sobre semelhanças atômicas. Isótopos são átomos que pertencem a um mesmo elemento químico e possuem o mesmo número atômico, ou seja, possuem números atômicos iguais. Porém, esses átomos irão se diferenciar pelo seu número de massa. Como exemplo, temos aqui átomos isótopos de magnésio. Percebemos que esses átomos possuem o mesmo número atômico, que é o número 12, na parte inferior esquerda do átomo, porém, eles vão se diferenciar quanto ao seu número de massa. Logo, o magnésio, que possui massa igual a 25, terá um nêutron a mais em seu núcleo que o magnésio com número de massa igual a 24. Sendo assim, podemos concluir que átomos isótopos apresentarão o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons, porém, diferentes números de nêutrons e de massa. Já os átomos isóbaros pertencerão a elementos diferentes, ou seja, irão apresentar número atômico diferentes. Porém, sua semelhança se apresenta lá no número de massa, ou seja, isóbaros apresentam o mesmo número de massa, porém, diferente número atômico. Temos aqui o exemplo do argônio, 40, e o cálcio, 40. Ambos apresentam um número de massa igual a 40. Porém, seus números atômicos, que são os que estão descritos aí no lado esquerdo, na parte inferior do símbolo, são diferentes, tendo o argônio o número atômico igual a 18 e o cálcio o número atômico igual a 20. Com isso, concluímos que isóbaros apresentarão diferentes números atômicos, diferentes números de prótons, diferentes números de nêutrons, porém apresentarão o mesmo número de massa. Átomos isótonos são átomos de elementos químicos diferentes que apresentam número atômico diferente, número de massa diferentes e número de nêutrons iguais. Aqui nos exemplos nós temos o berílio e o boro. O berílio possui um número atômico igual a 4 e número de massa igual a 10, enquanto o boro apresenta um número atômico igual a 5 e número de massa igual a 11. Então, visivelmente, nós não estamos diante de átomos isótopos e muito menos isóbaros. Então, como saberemos que esses átomos são isótonos? Então, para descobrir isso é fácil. É só você subtrair o número de próton que esse átomo possui de sua massa. Sendo assim, se nós formos fazer isso com o átomo de berílio, veremos que ele possui 6 nêutrons, porque 10 menos 4 é igual a 6. E se repetirmos a mesma coisa com o átomo de boro, resultaremos também em 6 nêutrons, já que 11 menos 5 é igual a 6. Logo, confirmamos que o átomo de berílio e o átomo de boro, que apresentam respectivamente número atômico igual a 10 e 11, são isótonos. Com isso, concluímos que átomos isótonos apresentarão diferentes números atômicos, diferentes números de prótons, mesmo número de nêutrons e diferente número de massa. E, por fim, os átomos isodiáferos são aqueles que pertencem a elementos químicos diferentes, apresentam diferentes número de nêutron, número atômico e número de massa. Esses átomos irão se assemelhar-se através do excesso de nêutrons, ou seja, os átomos isodiáferos apresentarão o mesmo excesso de nêutrons. Como assim? No exemplo aqui, nós temos os átomos X e Y. Percebam que eles apresentam diferentes números atômicos e número de massa. E se nós fizermos a subtração, perceberemos que eles vão apresentar também diferentes números de nêutrons. Então, como iremos saber se os átomos são isodiáferos? Então,
Como já citado anteriormente, átomos isodiáferos apresentarão o mesmo excesso de nêutrons, ou seja, eles irão apresentar a mesma quantidade de nêutrons sobrando. Então, para descobrirmos se o átomo X e Y são isodiáferos, é muito fácil. A primeira etapa do processo é acharmos a quantidade de nêutrons que esse átomo tem, que nós já aprendemos lá nos átomos isobáricos, nós já aprendemos a encontrar o nêutron, certo? E agora a única coisa que vai mudar é que, assim que acharmos o número de nêutrons, subtrairemos desse número de nêutrons o número de prótons que esse átomo possui. Então, a etapa final é subtrair dos nêutrons a quantidade de prótons. Então, vamos lá. O átomo X apresenta um número atômico igual a 12 e o número de massa igual a 26. Então, 26 menos 12 é igual a 14. Então, descobrimos aí o número de nêutrons. Agora, para acharmos o excesso, subtrairemos agora o número de prótons. Então, 14 menos 12 é igual a 2. Sendo assim, o excesso de nêutrons no átomo X é 2. Guarda aí. E agora, faremos o mesmo processo para o átomo Y. Bom, o átomo Y apresenta 22 número de próton e 46 número de massa. Para descobrirmos a quantidade de nêutrons, subtrairemos 22 de 46. Sendo assim, fica 24. Então, o átomo Y apresenta 24 nêutrons. Para sabermos o excesso, agora apenas teremos que subtrair da quantidade de nêutrons o número de prótons. Então, fica 24 menos 22, que é igual a 2. Então, o excesso de nêutrons do átomo Y também é 2. Logo, se o átomo X apresenta 2 nêutrons sobrando e o átomo Y também apresenta 2 nêutrons sobrando, isso comprova que os dois são átomos isodiáferos. Com isso, concluímos que os átomos isodiáferos apresentarão diferente número atômico, diferente número de próton, diferente número de nêutrons e diferente número de massa. Eles assemelharão-se apenas pelo excesso de nêutrons, ou seja, a quantidade que sobra, entre aspas, de nêutrons. Então, galera, por hoje é só. Muito obrigado por assistir até o final do vídeo. Não esqueça de deixar o joinha e nem de compartilhar para aquele seu amigo ficar por dentro do conteúdo. Qualquer dúvida ou sugestão podem deixar aqui embaixo nos comentários ou, se preferirem, podem seguir os nossos perfis no Instagram. O meu, @profDaianeFran, e o do Projeto Vitrine Acadêmica, @Projeto Vitrine Acadêmica. É isso, galera. Tchau, tchau. Beijos!